Bom, boa tarde. Meu nome é Denis Oliveira, eu trabalho na Kunume. Para quem não conhece a Kunume é uma empresa de inteligência artificial, é, onde a gente tenta levar a pesquisa científica, né, o que a gente desenvolve e obtém na academia e transformar em soluções de mercado para os nossos clientes, né. É, Falando um pouco da área de saúde, que a gente tem construído muitos cases nessa área, é, ela não precisa falar para ninguém, né, que o custo de saúde vem aumentando no mundo inteiro constantemente, né? Mas a novidade aqui é o impacto da inteligência artificial na área de saúde. Esses são alguns números, né? 300 bilhões de possível economia gerada por AI nos Estados Unidos, de 30% a 50% de aumento da produtividade de enfermeiras através de ferramentas de AI. 3,3 bi de economia na prevenção de internações no Reino Unido. Esses dados são da MGI, né? É uma consultoria global. Então, ela soltou esse relatório há um tempo e ele tem muito mais informações de impacto financeiro, né? Dá para entender um pouco disso. Temos esse potencial, né, de transformar a área de saúde. Também, da mesma forma, a gente tem um problema na academia ainda, que é um problema metodológico, em suma, né? Que é uma baixa qualidade dos papers de machine learning na área da saúde. Quando a gente tenta encarar um problema, a gente faz uma pesquisa vasta, levantando os papers sobre aquele determinado assunto. Às vezes a gente encontra alguns resultados muito bons. Quando a gente vai tentar reproduzir aqueles resultados, geralmente ele contém falhas metodológicas muito sérias. A maioria dos casos são misturas de dados de treino e teste, coisas que a gente está acostumado no nosso trabalho de machine learning, de fazer isso, tentar evitar que esses problemas, né, aconteçam através de cross-validation, por exemplo, que ainda nos papers as pessoas cometem. E às vezes eles fazem isso deliberadamente. Então, é by design mesmo. Então, isso é bastante preocupante. Então, a gente tenta também analisar criticamente antes, porque temos esse problema, né? Para caracterizar um pouco a questão do custo, né? Essa é uma visualização que a Kunume construiu, né? Basicamente, temos uma timeline, né, de dois pacientes. Separando a imagem pela metade, a imagem de cima, de 2009 até 2018, é uma timeline de um paciente e as diversas, embaixo, né, tem diversas intervenções naquele paciente. São exames, internações, procedimentos cirúrgicos e uma série de outras solicitações, né, feitas pelos médicos. A linha de cima, onde tem bolas vermelhas, é o custo daquele paciente ao longo do tempo. Quanto maior a bola, maior o custo. Vocês podem reparar que tem alguns pontos aqui, né, que são pontos de internação, onde tem grandes bolas, né, e CTI, que são grandes custos, né? A maior parte do custo hoje numa internação é uma internação numa UTI. Aqui embaixo também, né? Isso aqui foi uma tentativa da gente tentar mostrar para os médicos ou para a equipe administrativa como um algoritmo de machine learning enxergaria esses dados, né? Esse é um problema que a gente está tentando atacar, que é um problema de previsão, na verdade um problema de risco de hospitalização numa UTI, de uma internação numa UTI. Antes de começar mesmo com os cases, eu preciso conceituar algumas coisas. Quem aqui trabalha com redes neurais ou já fez alguma rede neural, sabe como funciona? Tá bom, então vai ser legal. Basicamente, esse é um desenho de uma rede neural, só que de uma MLP, né,
de uma multilayer perceptron, bem simples, né? Só mesmo para conceituar. Aqui eu tenho as features, né, do lado esquerdo, as entradas, né, o input da rede. E aqui eu tenho a saída, né? Essa rede, na verdade, ela foi feita para prever diabetes. Então você tem algumas, você tem idade, gênero, pressão sanguínea, glicose, insulina e diversas camadas, né? As hiding layers, seguido de uma saída, né? Que é uma saída binária, diabetes ou não diabetes. Como que ocorre, né? Geralmente o treinamento de uma rede neural? Dado a entrada, né? Você faz um feed-forward pass, né, até o final, calcula o erro, né, e depois propaga as mudanças, né, os gradientes, né, e faz a atualização dos pesos. Aqui um exemplo aqui na verdade é o algoritmo mesmo, né, o SGD, o Stochastic Gradient Descent, e como ele faz essa atualização, esse cálculo da estimativa do gradiente, né, e essa atualização de pesos. O SGD, ele é muito legal para Big Data. Muito, muito bom. Ele performa muito bem com Big Data. Em Big Data, a gente tem vários problemas quando está falando de Big Data. A gente tem problema de múltiplas GPUs, porque você tem um problema de muita memória, né? E o tempo de execução também é um problema. Se você tem um modelo muito grande, ele vai executar de forma mais lenta. Às vezes você quer embutir um modelo gigante em um dispositivo móvel. Então você tem preocupações mais em relação à escala, tanto do modelo, quanto dos dados, quanto um recurso técnico, né? Só que na área da saúde, o conceito de Big Data é um pouco diferente, né? Ao invés de você falar de bilhões, trilhões e, enfim, uma infinidade de dados, você está falando de alguns milhões, de alguns milhares, de poucas instâncias mesmo. Então a gente tem um cenário mais de little data. E aí os problemas mudam bastante, né? Você pega uma publicação que tem um modelo lindo, né? Que funciona muito bem para Big Data, e aí você vai tentar reproduzir esses resultados com poucos dados. Não funciona. Seu desempenho vai ser ruim. Então, para obter um resultado melhor, né, para melhorar as suas métricas no final, tem algumas técnicas para você seguir, né, quando você está falando de little data. A primeira é transfer learning, que é basicamente você tem um modelo pré-treinado. Se você tem um modelo, por exemplo, para prever a internação, por exemplo, né, no hospital, que a internação é uma coisa comum. Quando você vai tentar, por exemplo, treinar um modelo de internação numa UTI, você pode usar um modelo pré-treinado para internação normal e tentar transferir o conhecimento, o aprendizado, né, para esse outro modelo, né? E tem várias técnicas, né? Quem assistiu a palestra ontem do Juliano Viana, pode lembrar que tem algumas técnicas que você pega a representação interna de algumas camadas internas, né? E consegue incorporar numa nova rede, né? Tem também, quando você está falando de processamento de linguagem, né, você tem outros modelos de processamento de linguagem, tradução, que você pode utilizar também, quando você, por exemplo, está analisando laudos médicos. No caso do transfer learning também tem uma outra técnica chamada fine tuning. Eu vou explicar um pouco dessa técnica em um dos problemas que a gente atacou. Uma outra questão é o learning to learn. Eu tinha falado que o SGD, aquele algoritmo que é escrito à mão, né, ele é um algoritmo que alguém escreveu aquele algoritmo, ele gosta de muitos dados, sempre muitos dados. Então ele tem dificuldades de generalizar com poucos dados. Uma linha que está sendo muito estudada, por exemplo, o Google, ele apresentou o primeiro produto do Google Cloud que faz uso de Learn to Learn, que ele tenta criar um modelo específico de visão computacional para você
baseado na sua distribuição de dados, né? Então, o que ele tenta fazer aqui é pegar, você treinar também um otimizador, né? Baseado na sua amostra de dados, construir um algoritmo para calcular os gradientes e fazer a atualização da rede. Então, tem alguns papers bem interessantes nessa área, né? Alguns não tão bons, mas com nomes ótimos, inclusive. Tem um chamado Learn to Learning by Gradient Descent by Gradient Descent. Ele ganhou o prêmio de melhor nome, mas ele não foi aprovado numa conferência, porque é simplesmente impossível de reproduzir. Foi a conclusão que eu cheguei ao ler o paper. Entrando mais mesmo num case, né? Modelo de previsão de risco de mortalidade em uma UTI. Esse case é muito interessante porque, primeiro que você vai contar isso para sua tia muito religiosa, ela vai fazer um discurso bem que você está tentando ser Deus e alguma coisa, então não recomendo. Ele é um dataset, né? Foi um dataset com 4 UTIs, né? A UTI coronária, UTI cirúrgica, UTI neonatal e uma UTI de propósito geral. O problema é que, sim, você consegue, né? Se você construir um modelo robusto, né? Você pode ajudar os intensivistas, né? Que são os profissionais de terapia intensiva, né? Como eles são chamados, os médicos, a priorizarem melhor os pacientes. Então, chega um intensivista num plantão, quem ele vai visitar primeiro? Ele começa pelo leito 1, depois pro 2, sendo que o 26 está precisando de ajuda agora. Como ele deve seguir o ranking? Para onde ele tem que olhar? Qual paciente requer maior cuidado? Também redução do risco, né, ao longo do tempo pode gerar redução de custo. Quanto menor o tempo ele ficar na UTI, menor o custo. E também maior o uso, né, do próprio recurso da UTI. Quando você está falando em SUS, né, você está falando de um recurso escasso, né? Não tem UTIs disponíveis para todo mundo. Então, muitas vezes eles têm que escolher quem tem maior risco, né? Então, não é o caso desse trabalho, né? Os desafios, né, desse problema é que predições tardias podem levar a diagnósticos tardios também. Isso é ruim. A gente vê que a saúde do paciente degrada ao longo do tempo se você atrasar o diagnóstico, né? Então, e uma única UTI também não tem dados suficientes para construir um modelo robusto. Então, aquele problema, little data. Eu não tenho dados suficientes ali na UTI neonatal, por exemplo, para ter um modelo robusto e aí eu realmente usar, de fato, esse modelo. E também o modelo de propósito geral não captura todas as particularidades. Eu poderia criar um modelo para os 4 UTIs, só que ele não captura todas as particularidades de cada UTI. Para vocês entenderem, basicamente, que o domínio é realmente diferente de uma UTI para outra UTI, basicamente temos que analisar a frequência, né, de parâmetros fisiológicos que são capturados. Para quem não conhece o ambiente de UTI, você fica internado lá, né, numa cama, ligado com uma série de equipamentos, uma série de sensores, medindo muita coisa. Por exemplo, albumina, bilirrubina, são vários exames de sangue que a gente costuma fazer ao longo do nosso ano, né? Mas a UTI ela faz isso frequentemente, né? E dependendo do tipo da UTI, a quantidade de observações daquele dado ele é maior ou menor, né? E aí, isso é um streaming de dados, né? Que desde o momento que você é internado, plugado numa UTI, até a sua alta da UTI, ou o óbito, né? Ele tem essa mesma informação se repete ao longo do tempo, né? E aí a gente chega numa arquitetura de rede, né? Como capturar essas informações, como trabalhar essas features temporais, features locais,
A melhor arquitetura para esse problema foi essa, né? Que basicamente é uma convolução seguida de uma rede temporal, né? Uma LSTM e uma dense layer. Isso ao longo do tempo, né? E aí eu falo o seguinte, lembra dos dados de uma UTI não são suficientes para construir um modelo robusto para aquela UTI. Então, foi empregada uma técnica chamada Domain Adaptation. Esse Domain Adaptation é uma técnica baseada na verdade, é uma técnica de Transfer Learning, né, que consiste no seguinte, né, nesse caso foi feito um Fine Tuning, né, que foi o seguinte, primeiro você treina a rede inteira com dados de todas as UTIs, depois você treina um outro modelo com dados específicos daquela UTI, só que a CNN, por exemplo, ela captura features locais, a LSTM features temporais. O que a gente notou foi que o seguinte, o melhor resultado foi congelando, durante o fine tuning, foi congelar a CNN, ou seja, quando a gente faz o backpropagation, né, a gente só faz até a LSTM, então a gente retreina somente a LSTM e a dense layer. Quando a gente está falando de transfer learning, é muito comum quando você tem uma tarefa diferente, uma task diferente, você remover somente a sua camada de fully connected e pegar as representações internas. Só que, nesse caso, faz sentido, porque se você olhar a distribuição dos dados, elas têm uma frequência diferente, então os dados temporais são diferentes também. Então, por isso que deu um resultado. Pelo menos a minha teoria é de que o resultado foi bom, foi o melhor resultado possível, treinando a LSTM por causa disso. Aqui o resultado, né, comparado com vários métodos, né, a da Boost, até um paper que era o estado da arte até então, nesse dataset, e aqui o resultado que chegamos nesse problema, né. É um resultado bastante importante, né. Aqui, basicamente, é uma representação, uma visualização da saída desse modelo, né. Aqui você tem dois pacientes, né? O azul é um paciente que sobreviveu, o vermelho é um paciente que veio a óbito. A área vermelha, geralmente, é onde ocorrem os óbitos, né? E a azul, onde ocorre a alta, né? Da UTI. E aqui o caminho que ele seguiu, né? Vocês podem ver que ao longo do tempo, a pessoa que sobreviveu, ela veio até um risco muito alto de morte, né? E depois ela vai melhorando. É um tipo de visualização muito útil para médicos, né? Eles gostam muito disso. Entrando no outro problema, né? Que é um diagnóstico de doenças em escala, que também, assim, um problema de custo é como você escalar um diagnóstico complexo para uma grande parte da população. Alguém que vai no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, ele tem uma quantidade de recursos financeiros grande, são poucas pessoas que têm acesso a esse tipo de recurso, né? Que alguém, por exemplo, lá do Acre não tem. Seria o ideal a gente entregar o mesmo nível de serviço, né? A mesma qualidade de serviço, a mesma qualidade de diagnóstico de forma automatizada para quem está também numa área remota. Então, baseado nisso, né, tem uma iniciativa de construção de um dataset de pessoas de Alzheimer, que é bem interessante, que ele construiu dados de pessoas ao longo de 10 anos, né? E, se não me engano, e o Alzheimer é uma doença que afeta muita gente hoje, 50 milhões de pessoas. E em 2050, serão 152 milhões de pessoas. Então, alguém aqui dessa sala, se a medicina não mudar, pode vir até Alzheimer. Provavelmente vocês têm algum caso na família de Alzheimer.
Hoje está muito comum, né? O desafio, então, é diferenciar o diagnóstico de pessoas normais, pessoas com declínio cognitivo e portadoras de Alzheimer, né? Baseado em exames de imagem, ou seja, de ressonância magnética, ou PET scan, ou alguma outra técnica, né? E exames de plasma, exame sanguíneo mesmo, né? Aqui um exemplo de um processo de treinamento de uma rede para fazer o diagnóstico, né, para o Alzheimer, né? Tanto aqui tem os 3 tipos, né? Aqueles tipos que eu citei anteriormente. Isso é uma arquitetura típica para quem trabalha com imagens, né? Então você tem aqui a sua entrada, né? Que no caso são fatias da ressonância magnética. Geralmente esses modelos são em 3D, então você pega fatias dele. Você não precisa pegar todos também, então você pula, por exemplo, duas fatias e busca a próxima, né? Isso dá entrada numa rede de convolução, né? Você repete isso aqui quantas vezes você achar, quantas vezes performar melhor no seu dataset, né? Pode ser uma vez ou 4 vezes nesse caso. Então, você passa isso na sua rede como entrada, né? E ela vai até o final, faz aquele cálculo do loss, back propaga. Só que a diferença dessa rede é que ela tem mais 2 informações. Quando você está trabalhando com algum dataset de imagens médicas, que tem fatias de dados, assim, é interessante também você embutir como entrada do modelo o número da imagem, o número da fatia, o slice number, né? E aqui a gente faz o seguinte, né? A gente pega a imagem, gera como features para uma fully connected e entra como uma segunda feature, que é o número do slice, mais alguns dados demográficos. Sexo, idade, e diversas outras informações, né? Como a gente está entrando com dados demográficos também, a gente cai num problema de bias também, né? Quem assistiu a palestra ontem sobre esse assunto deve ter ficado chocado com o que viu, né? Porque a sociedade é enviesada e os dados também são enviesados. Se você estava falando de está numa situação onde que a polícia prende mais negros, sendo que os brancos não estão sendo presos, não porque eles não estão cometendo crimes, mas porque tem uma tolerância maior com o crime quando é crime de alguém que é branco, né? Isso, principalmente falando nos Estados Unidos, né? Mas aqui também. Ele tem uma série de questões, por exemplo, quando você fala de por exemplo, salário, né? Quando você vai falar assim, tem features de salário e você não vai falar assim, eu não vou incluir sexo no meu dataset porque eu não quero discriminar mulheres. Só que se você coloca a ocupação e o salário, talvez o modelo aprenda a feature sexo. Por quê? Salários dessa mesma ocupação, que são maiores, geralmente estão associados a homens. Então, não é suficiente também só remover dados, né? Às vezes o modelo ele chega em outras features, principalmente quando você está trabalhando numa rede neural. A rede neural ela tem como princípio aprender features complexas. Você não precisa fazer tanto trabalho na engenharia de features, né? Então ela consegue aprender, criar relações que não são lineares. Então temos aqui, né, a perpetuação das desigualdades também, que é um problema muito sério, porque a gente está diante de uma oportunidade única de mudar como a nossa sociedade funciona. Se a gente está falando lá que a AI vai impactar a área de saúde em bilhões, a gente precisa também olhar como vai ser esse impacto. Qual mundo a gente quer construir? A gente precisa ficar atento em relação a isso, porque modelos de machine learning vão realmente moldar a nossa sociedade do futuro. Se a gente não olhar para isso agora, a gente vai perder uma oportunidade única.
As injustiças são baseadas no modelo de utilidade da sociedade também, né? A gente está acostumado com notas o tempo inteiro, né? Se a pessoa tem uma nota no Uber, se você faz muitas corridas, você vira VIP, então você tem direito a motoristas melhores. Então, também isso, por que que a pessoa não pode ter um acesso, por exemplo, na área de saúde, só porque ela paga ou não paga, ou só porque ela mora numa região que é mais pobre do que a outra pessoa, né? Ela não deve ter um risco maior por causa disso. Não no aspecto financeiro ou de acesso à saúde, né? Uma coisa é diagnóstico, outra coisa é risco de segurado, risco de você calcular, por exemplo, o custo que você vai cobrar, né, da pessoa num plano de saúde. Tem algumas técnicas, né, para poder resolver esse problema, ou pelo menos reduzir o problema, né? Quando eu falei o seguinte, você pode remover um dado e o modelo aprender aquela informação, então você basicamente tem que criar grupos como se fossem grupos de controle, né? Que são esses grupos suscetíveis a esse viés, né? Tem a questão de paridade estatística, né? Que o resultado médio para cada grupo é o mesmo. Paridade estatística condicional, né? Você pega algumas poucas observações legítimas, né? E o resultado médio para o grupo é o mesmo também. E a igualdade preditiva, né? Que a taxa de falsos positivos para cada grupo é a mesma. Nos Estados Unidos eles criaram um modelo para poder prever crimes, né? E eles chegaram numa taxa, se eles prendessem 40% das pessoas, eles teriam um nível ótimo assim de criminalidade. Só que eles estavam prendendo 38% das pessoas negras, sendo que 18% só dos brancos. Isso é inaceitável. Então, não só remover a feature cor iria resolver. Por exemplo, se você tiver dados de localidade, você está falando a mesma coisa que a cor, porque pessoas, geralmente de uma região, seguem aquele mesmo padrão, né? Nos Estados Unidos, principalmente, né? Tem áreas de negros e áreas de brancos, né? E aí a gente vai voltando, né, para o assunto da área médica, né? No caso, tentando prever se a pessoa tem Alzheimer ou não, ou se ela está em declínio cognitivo ou não, ou se ela é uma pessoa normal, baseado em exames de plasma, te chegou num resultado muito bom, numa AUC de 0,92, usando o XGBoost. Quem não conhece o XGBoost, eu recomendo que dê uma olhada nesse algoritmo. Ele é um algoritmo muito fácil de treinar e ele tem resultados muito bons, assim, em relação, por exemplo, a uma rede neural que é mais difícil de treinar, né? Só que, quando você mostra um resultado desse para um médico, ou para um pesquisador na área de médica, ele vai te perguntar o seguinte: ok, como você está tomando as suas decisões? Quais exames de sangue ou quais marcadores você está levando em consideração? Aí você tem um problema. Você vai fazer outros experimentos com outros algoritmos. Você tem uma lista de features diferentes. Isso é real, a gente fez isso. E aí você obtém uma lista diferente de features. E com importâncias diferentes. O ranking tem importâncias diferentes. Como que você obtém realmente o que é mais importante ou não? Alguns algoritmos têm resultado muito parecido com o do XGBoost. E aí, qual que é o melhor? Nesse caso, foi usado um método de eleição de features, né, o Condorcet, que é um método não muito democrático, né? Mas ele basicamente pega combinações de features, né, em pares e verifica ao longo dos algoritmos, né, qual que é quem ganha, quem perde, né? E aí ele tem uma série de técnicas que no final você tem uma lista, né? Obviamente, se empatar, você tem alguns problemas que você tem que resolver também. É assim que a gente está resolvendo esse problema também. E como que você obtém, né, essas features, né? Como você analisa as features importantes ou a importância a magnitude da importância ou tudo mais? Quem não conhece, recomendo. Essa biblioteca é chamada SHAP.
Ele foi uma técnica que foi apresentada no NIPS de 2017, que ela conecta a teoria dos jogos com explicações locais, unindo vários métodos anteriores, Lime, Deep Lift e outros, né? É, e ele é muito interessante mesmo. Ele explica saindo de qualquer modelo, pode ser um XGBoost, um Light GBM, ou um Cat Boost, alguma outra coisa, ou uma rede de convolução, uma análise de imagens mesmo, né? É, aqui um exemplo, né? Naquele exemplo de riscos lá de ser internado na UTI, isso é real, de um modelo que a gente criou nas últimas semanas. E aqui as features estão sem nome por motivos óbvios, né, para preservar a confidencialidade dessas features, né. Mas aqui é bem interessante, né. Aqui você tem as predições, né, aqui embaixo, o valor verdadeiro do que realmente aconteceu, né, seu ground truth. E aqui numa linha do tempo, né? Aqui alguns exemplos das intervenções, né? Internações em UTI, exames médicos e uma série de coisas. Quando é mais verde, isso significa uma internação numa UTI. Menos significa uma internação normal. Então, tem alguns casos que a rede erra, que o modelo erra, que o modelo acerta, e tanto que o modelo erra para que ocorreria uma internação, como não ocorreria uma internação. E aqui ele te dá o seguinte, né? O tamanho da bolinha é a importância daquela feature. A cor significa o seguinte, qual que é a média? Por exemplo, qual que é a idade média de internação na UTI? É X. Vamos supor que é 30 anos, 50 anos. Se a pessoa tem 70 anos, ela vai estar com uma cor vermelha, né, magenta. Se ela tem 10 anos, ela vai estar numa cor azul. Então você consegue olhar para as features e olhar qual feature é mais importante, e qual que é também, ela é importante, mas ela está acima ou está abaixo da média, né? E uma outra questão aqui que é interessante por exemplo, quando você compara quando o modelo erra, por exemplo, que ele erra, você pode ver que o conjunto de features é bem diferente. E você não faz isso a nível de modelo, isso é a nível de instância de teste. Então você consegue analisar cada instância de teste. Isso é muito útil também, né? A gente tem atacado vários problemas, vários problemas na área, né? E a gente pega uma base de dados, né? Analisa ela, faz profiling dela, faz limpeza dela, faz uma série de processamentos que vocês estão acostumados a fazer. E a gente cria isso baseado para criar um modelo, né? Por exemplo. Cada bolinha dessa aqui do lado direito, cada texto desse é um modelo a ser criado. Então, tanto na área de autorização de solicitações médicas ou auditoria médica, né, risco de segurados, risco hospitalar e DRG, que é ligado à cobrança médica ou avaliação de desempenho, né. No caso da autorização médica, a gente tem atacado esse problema, né, também, eu vou mostrar para vocês. E uma coisa interessante de se fazer aqui é porque a gente está armazenando esses dados. Isso tem tornado mais rápido, tornado isso fácil também, disponível para criar outros modelos. Então, mesmo que você está trabalhando com Little Data, você não precisa de um Data Lake complexo com ferramentas de Big Data. Você pode salvar tudo no S3, mas você já tem um dado pronto. Não é feature ainda, porque cada problema vai mudar a forma que você encara aquele dado e você vai transformar depois ele em feature, né? Não é um repositório de features, não faz sentido, né, nesses casos, né? Quando você está falando de armazenar dados e trabalhar com muitos repositórios de dados médicos ainda, você cai num problema de privacidade. Então, você tem uma questão que você tem que atacar, que é a anonimização dos dados,
evite trabalhar com dados que você não vai usar no modelo, ou não faz sentido usar, e ainda por cima mascare aqueles dados. Você precisa também falar, olha, esse paciente, ele é esse paciente. Então você precisa identificá-lo, mas você não precisa identificá-lo pelo CPF dele, por exemplo. Então você tem que remover essas informações. Uma prática que a gente tem na Kunumi é nunca levar dados de clientes que a gente não precisa daquele dado. Por exemplo, se ocorresse um problema de vazamento de informação, você está causando uma coisa muito séria para a organização. Você vai melhorar o sistema de saúde com aqueles dados, só que também tem um trade-off. Uma empresa inglesa de inteligência artificial, uma das maiores do mundo, ela teve um problemas sérios com o SUS da Inglaterra, né, que é o NHS. Eles olharam e falaram, isso quebra muito os contratos de confidencialidade que a gente tem dos dados dos nossos clientes. Vocês estão obtendo dados sem permissão das pessoas. E aí fala o seguinte, a maioria das pessoas querem melhorar a área da medicina, só que elas têm que consentir que aquele dado vai ser usado daquela forma. Os datasets que a gente trabalhou, tanto de Alzheimer quanto de UTI, nesse caso, eles são datasets providos por organizações, muitos deles são públicos, outros não, mas aí geralmente são resguardados por contratos, né? Uma coisa que a gente tem notado bastante é uma consciência maior em relação a essa questão da privacidade, muito pela União Europeia. Então, à medida que o tempo passar, a gente vai ter que tomar mais e mais cuidado, assim como a gente vai ter que tomar muito mais cuidado com a questão do viés em relação aos dados do modelo. Que um caso bem interessante, que é um caso de gestão, né? Você tem lá o caso de diagnóstico de doenças, né? O caso de monitoramento de risco de paciente, né? De vir a óbito ou não. Mas também tem um caso aqui de gerencial, que é um caso que tem um cliente nosso, né? Que ele tem 25 médicos analisando as solicitações, que na verdade tem um volume muito grande de solicitações. E aí eles têm um sistema de regras que analisa mesmo se ele tem cobertura ou não, algumas questões gerais, né? Ele aprova a maior parte. Só que tem muitas solicitações que caem para a auditoria. Então, são 25 médicos analisando aquelas solicitações. Isso demanda tempo, né? São muitas solicitações. Os médicos são especializados, eles são ortopedistas, são cirurgiões, que eles estão olhando basicamente se aquela solicitação faz sentido ou não, se aquilo é uma fraude ou não, se aquele cliente realmente, se aquele paciente realmente ele precisa daquela cirurgia ou daquele exame, que geralmente custa muito caro, né? O tempo de análise ele é grande, né? Isso na média 2 dias, mas tem casos que extrapolam muito isso. Teve casos que a gente viu que extrapolam 1 ano. Era um caso de alguém que tinha suspeita muito grande de fraude e eles pediam muitas análises para o hospital, né, a operadora. E um trabalho especializado que está sendo analisar dados, papel, né, basicamente, que poderia ser redirecionado para atendimento. A gente tem carência de médicos no país inteiro. Por que esses caras estão olhando papel? Se a gente, né, da área de ciência de dados, não poderia atacar esse problema e liberá-los para fazer esse atendimento, né? Nesse caso, foi bem interessante porque o nosso time que trabalhou nesse problema, eles foram muito conservadores em relação a esse problema. E aí chegaram numa taxa de automação de 38%. Então, 38% da demanda era tratada pelo modelo, né? E o restante ia para a auditoria, ia ainda para os médicos, né? Esse número hoje está sendo trabalhado e vai chegar mais ou menos em 50%. Mas aí tem um custo também, né? Quando se autoriza, por exemplo, uma cirurgia que não deveria ocorrer, ela tem um custo muito alto, né, para o sistema. E aí, de 13 mil solicitações autorizadas pelo modelo no período de homologação,
67 tinham divergência para a análise humana, sendo que dessas 67, 61 poderia ter sido certo, né? O modelo poderia ter autorizado mesmo, porque elas provocavam mudança de processo dentro do nosso cliente, e 6 erros mesmo, de fato, né, do modelo. Mas isso é interessante, né, analisar, que é muito pouco, né, mas se você errasse um procedimento de 1 milhão, por exemplo, custaria muito em relação ao todo. Eles acertaram 100% dos resultados. Porque ele falava o seguinte: olha, essa região aqui, veja se isso está ok ou não, mas eu acho que isso é câncer. O humano validava. Essas combinações de modelo mais pessoas, mais médicos, elas têm superado equipes médicas inteiras. Por exemplo, tem um desafio coronário também, que 8 médicos foram batidos por um médico mais um modelo de machine learning. Então, e como a gente tenta sempre trabalhar mesmo com o risco do modelo, né? Variando a confiança ou não do que o modelo está obtendo. Boa tarde, meu nome é Felipe. Eu queria fazer uma pergunta mais, na verdade são 2 perguntas, uma para o lado mais lado de ética da medicina. O que os médicos, quando vocês chegam, provavelmente vocês devem ter conversado com vários médicos, qual a grande percepção deles quando a gente começa a falar de pessoal de computação entrando, tentando entender um pouco da área de medicina, que foge totalmente da nossa área. E a segunda pergunta relacionado ao seguinte, como eu falei, a área de computação não tem nada a ver com medicina, é totalmente oposto, né? Um lida com o humano, né? Coisa que a gente não tem muito controle, e outro a gente lida com coisa, matemática, né? Coisa exata. Hoje eu vejo assim, não existe uma carreira que tenha o meio do caminho, né? Uma formação do cara que estude tanto a parte de medicina, né? A parte de biologia, a parte médica, e tenha o conhecimento. Existe essa figura ou não? Não existe. Realmente são 2 lados diferentes e vão tentar trabalhar junto até que no futuro surja essa figura do cara que faz o meio campo entre a área da computação e a área médica. A gente geralmente, assim, quando aqueles trabalhos de pesquisa, né, geralmente tem médicos envolvidos no time, então é um time multidisciplinar. Quando a gente também, desse trabalho, por exemplo, da UTI, foi feito também com intensivistas, né? E alguns deles, é engraçado, assim, você falar que tem um meio do caminho, porque tem também um time de estatísticos, por exemplo, nós publicamos um paper na área de previsão de mortalidade de UTI com o Sírio-Libanês, e tinha um membro desse time que construiu esse paper, que ele é estatístico, médico e estatístico, né? Então, eles estão envolvidos também o tempo inteiro. Então, tem várias, como se fosse um gradiente mesmo, assim, né? Tem gente com formações muito grandes de machine learning, tem médicos mesmo que não entendem. Então, tem pessoas no meio do caminho e a gente tenta diminuir esse espaço aí dessa questão em parceria com eles, né? Mas sempre assim, conhecimento de negócio é essencial, né? Estar alinhado com o médico e falar se aquilo faz sentido ou não é essencial. A gente tem tentado fazer isso, sim. Nós temos tempo para mais uma pergunta. Eu vou passar para ele que tinha pedido antes. Obrigado. Parabéns pelo trabalho aí, cara. Muito legal ver o que vocês estão fazendo. Um dos problemas quando a gente trabalha com ML, ainda mais num segmento tão específico assim, é ter dataset qualificado, principalmente no contexto de imagem. Eu queria saber como vocês estão trabalhando, como vocês estão encontrando, classificando imagens para treinar suas redes. E se vocês utilizam dados públicos e imagens de banco público, geralmente esses bancos são internacionais. Como tropicalizar essas imagens para os nossos padrões brasileiros? A questão, quando você está trabalhando nessa área de imagens, tem uma questão muito interessante quando a gente fala naquele problema lá, por exemplo, de Alzheimer,
você tem diferença de scanners, né? E tem também diferenças, por exemplo, naqueles dados da UTI, a maioria das UTIs do Brasil, ela não tem aquelas informações disponíveis. Então, você não consegue usar aquele modelo na prática aqui. Essa questão é muito interessante porque você pode usar, como você vai pegar dados, por exemplo, dados brasileiros, vamos supor que se você treina um modelo de propósito geral, para uma doença específica, mas assim, de propósito geral que eu digo, na verdade, com uma distribuição de dados maior, global, mas ela não performa bem com o seu dado regionalizado, o que você tenta fazer é usar esses dados globais para melhorar o resultado interno, né? Então, geralmente modelos especialistas vão performar melhor do que modelos generalistas, né? Então, tem essas várias nuances, né? Tem um problema do equipamento, né? E tem um problema também da disponibilidade da informação, e tem o problema da regionalização mesmo. Por exemplo, se você for analisar a imagem de Zika, você vai ter uma incidência muito maior no Brasil, né? Então, o cérebro vai ser diferente daquelas pessoas. Então, é um desafio mesmo. E tem essas diversas técnicas para trabalhar, né? Transfer Learning, Domain Adaptation e tudo mais. Não, a gente não compra dados, mas a gente tenta trabalhar também com dados públicos. No caso do Alzheimer, a gente treinou com esse modelo, o modelo por imagens com dados públicos, e agora a gente vai estar usando um outro teste set para testar a nossa generalização do nosso modelo, né? Então a gente tenta pegar ele e tentar aplicar ele em vários problemas. Ok, Denis, muito obrigado novamente.